Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando o conjunto dos números racionais e hoje nós vamos falar das operações com as frações. Primeiro, vamos falar sobre a adição. A adição é bem simples. Quando estivermos diante de frações com denominadores iguais, para a gente somar essas duas frações, basta conservar o denominador e somar os numeradores. Então, 5 sétimos mais um sétimo vai ser igual a 6 sétimos, certo? Eu conservo o denominador e somo os numeradores. Agora, quando estivermos diante de frações com denominadores diferentes, nós teremos algumas etapas. A primeira delas é transformar as frações em frações com denominadores iguais. Como é que a gente faz isso? A gente calcula o MMC dos denominadores. Então, o primeiro passo que eu fiz aqui foi calcular o MMC entre 3 e 9, que são os denominadores presentes nessa fração. E como é que eu calculo o MMC? É através da técnica de fatoração. Eu escrevo 3, o 9, passo um traço do lado. E aqui, do lado direito do traço, eu vou dividir os números 3 e 9 e todos os seus fatores por números primos. Então, 3 e 9, eu comecei dividindo pelo próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1, coloquei o resultado aqui embaixo. 9 dividido por 3 dá 3, coloquei o resultado também aqui embaixo do 9. E vou continuar dividindo. O 1 eu não posso dividir mais, mas o 3 eu posso dividir por ele mesmo. Então, eu coloco aqui do lado direito do traço o 3 novamente, o 1 eu repito, e o 3 dividido por 3 dá 1. E quem é que vai ser o MMC? Vai ser a multiplicação de todos os fatores que estiverem aqui do lado direito. Todos os números primos que eu utilizei para dividir os números que estavam aqui do lado esquerdo, certo? E, atenção, a nossa fatoração só termina quando do lado esquerdo a gente tem todos os fatores iguais a 1. E sempre que a gente coloca um número primo aqui do lado direito, que eu não consigo dividir quem está do lado esquerdo, a gente repete. Como, por exemplo, o 1 eu não vou dividir por 3, então eu repeti o 1. Mas se fosse 5, se fosse 2, eu vou escrevendo aqui, né, até chegar o momento de fazer a conta com esses fatores. Fatorar todos até que chegue no final que todos tenham o algarismo 1. Então, voltando aqui, o nosso MMC vai ser exatamente 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, 9 vai ser o denominador para as duas frações. Mas sendo que não é somente pôr o 9 como o denominador. O que é que eu preciso fazer? Se o denominador foi alterado, o numerador também vai ser alterado. E de que forma é que a gente altera o numerador? A gente pega o novo denominador, que foi o 9, divide pelo antigo denominador e multiplica o resultado também pelo antigo numerador. E o resultado dessa operação é que vai ser o novo numerador. Então, eu peguei o 9, dividi por 3, 9 dividido por 3 dá 3, aqui na primeira fração. 3 vezes 2, pego o resultado e multiplico por 2. 3 vezes 2 dá 6, então o novo numerador vai ser 6. E fiz a mesma coisa com a outra fração. Eu faço esse procedimento para as duas frações ou quantas frações tiverem. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 5, 5. E aqui permaneceu 5. Esse processo a gente faz porque quando a gente encontra, né, um novo denominador, a gente tem que achar uma fração equivalente. Então, é por isso que a gente faz esse passo a passo. 6 mais 5 dá 11. Agora que tem os denominadores iguais, né? 6 mais 5 dá 11. Então, temos aqui como resultado 11 nonos. Para a subtração, a gente vai utilizar as mesmas regras da adição. Se a gente tem denominadores iguais, a gente conserva o denominador e soma. E se a gente tem denominadores diferentes, a gente faz o MMC e a mesma regra. Agora, observe, dentro do conjunto dos números racionais, a gente vai ter frações positivas e negativas, certo? Então, junto às regras de como resolver fração, se a gente se depara com números positivos, números negativos, a gente vai precisar lembrar dessas regras dos números inteiros, né? Para poder ver com qual sinal é que vai ficar o nosso resultado. Aqui a gente tem menos 3 quintos, menos 1 sexto. E aí a gente viu que quando os sinais são iguais, a gente soma e conserva o sinal. Mas sendo que tem outra coisa aqui, os denominadores são diferentes. Então, antes de fazer esse passo a passo, a gente precisa igualar os denominadores. Fazendo o MMC de 5 e 6, a gente vai encontrar que o MMC é 30, certo? Façam aí depois, na folha de vocês, a fatoração do 5 e do 6 e verifiquem se o MMC não vai ser exatamente 30.
Então, 30 vai ser o novo denominador. E quem vai ser o numerador? Eu vou pegar o 30, dividir por 5. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. Então, aqui na primeira fração, eu tenho o numerador 18. E na segunda fração, eu vou fazer 30 dividido por 6, que vai dar 5. E 5 vezes 1 dá 5. E observe, os sinais que já estavam presentes nas frações iniciais permanecem, certo? Os dois estão negativos. Uma outra coisa. Uma outra forma da gente encontrar quem é o numerador é o seguinte. Lembra que eu falei que a gente faz esse negócio de dividir por baixo, multiplicar por cima? Exatamente porque a gente tem que achar essas frações que a gente está calculando com denominadores iguais são equivalentes às iniciais. Não sei se vocês lembram no assunto de frações equivalentes, eu falei que a equivalência é feita através da multiplicação. Então, vamos observar aqui, né, abrir um parênteses para observar essa questão de como a gente acha o numerador através da equivalência. Então, a gente fez uma MMC, o novo denominador é 30, certo? Então, a gente precisa achar duas frações equivalentes a essas duas primeiras, que o denominador seja 30. A gente sabe que o denominador é 30. Observe, na primeira fração eu tinha 5. O 5 virou 30. Então, significa dizer que eu multipliquei o denominador por 6. Né? E para achar a fração equivalente, a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, se eu multipliquei o 5 por 6 para chegar no 30, eu tenho que multiplicar também o 3 por 6 para chegar na fração equivalente, certo? Porque a equivalência a gente multiplica pelo mesmo valor. Então, por isso que o denominador foi 18. 6 vezes 3, 18. Na outra fração, eu tinha o denominador 6 e agora eu tenho o denominador 30. Do 6 para o 30, eu multipliquei por 5, né? Para o 6 virar 30, eu multiplico por 5. 6 vezes 5, 30. Então, eu também tenho que multiplicar o numerador por 5. Então, aqui, o 1 vezes 5 dá 5. Então, é uma outra forma da gente encontrar o numerador, né? Tendo essa observação, que quando a gente faz essa questão de encontrar o MMC e aquele passo a passo, dividir por baixo e multiplicar por cima, nada mais é do que estamos encontrando frações equivalentes às anteriores para poder somar. Porque a soma, a gente soma e subtração, é os dois casos. A gente só pode somar e subtrair denominadores iguais. Então, essas frações com denominadores iguais são equivalentes à outra. E aí, lembrando, equivalentes, elas são formadas por numeradores e denominadores diferentes, mas representam a mesma parte do todo. Então, por isso que a gente pode fazer, né, e a gente usa essa estratégia para resolver as contas de soma e subtração com fração. E aí, né, já encontramos aqui os denominadores, já encontramos os numeradores. Agora, estamos com duas frações negativas. E na soma e subtração, o que é que a gente observa, né, de números positivos e negativos? Sempre que os sinais são iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, o denominador vai permanecer 30, né? E eu vou somar 18 mais 5, dá 23, e permanece o sinal negativo. Então, a resposta aqui vai ser menos 23 30avos. A multiplicação vai ser a mais fácil de todas. Exatamente porque basta multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, aqui eu tenho 5 sétimos vezes 3 oitavos. Então, eu vou fazer 5 vezes 3 e 7 vezes 8. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 8, 56. Então, a gente tem a fração 15 56avos. E lembrando, se tivesse números positivos e negativos, no final era só a gente fazer a regra do sinal, que na multiplicação é sinais iguais, resultado positivo, e sinais diferentes, resultado negativo. Aqui os sinais são iguais, os dois são positivos, né? Que quando não tem nada, a gente sabe que os números são positivos. Então, o resultado continuou sendo positivo. A divisão, o que é que acontece? Na divisão, a gente tem que transformar a divisão em uma multiplicação. Depois, em um outro vídeo, eu vou mostrar para vocês por que isso ocorre. Mas, por enquanto, vamos ficar só na regra. Então, eu tenho 5 sétimos dividido por 1/5. Então, o que é que eu vou fazer? Eu repito a primeira fração, 5 sétimos, e multiplico pelo inverso da segunda. Quem é o inverso? É só eu trocar. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Então, 1/5 virou 5 sobre 1. E aí, eu faço a multiplicação. 5 vezes 5, 25. E 7 vezes 1, 7. E eu tenho a fração 25 sétimos. E é isso, né? Esse primeiro vídeo foi só para a gente
se enturmar com as regras. No próximo vídeo, eu vou trazer algumas figuras para tentar explicar de onde é que vieram essas regras sobre as frações. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!